167. À primeira vista, parece só um número, certo? Mas o que será que ele representa de verdade? Pois é, esse é o número de deputados federais que foram eleitos com dinheiro de uma única empresa, a JBS. Pensa bem, uma empresa sozinha formando uma bancada maior que a de qualquer partido. Na prática, a gente está falando de um verdadeiro governo paralelo. Então, o que a gente vai fazer aqui é ir muito além dos escândalos que todo mundo ouviu falar. A ideia é investigar o verdadeiro manual, o passo a passo de como megacorporações conseguiram sistematicamente moldar o Estado brasileiro aos seus próprios interesses. Para a gente entender como essa engrenagem toda funcionava, vamos passar por 6 pontos. Veremos como esse governo corporativo foi criado, qual era o manual de influência, o projeto da máquina, como ela era abastecida, os lucros que gerou e, claro, as consequências disso tudo. Bom, antes de entrar nos detalhes de como eles faziam, é fundamental ter uma noção da escala, da dimensão do poder financeiro que estava em jogo aqui. Olha só esses números. JBS e Odebrecht não eram doadoras quaisquer. Elas eram as maiores doadoras corporativas do Brasil. A JBS injetou quase R$ 500 bilhão na política em menos de uma década. E a Odebrecht, só em 2014, mais de 111 milhões. É muito dinheiro. Mas veja bem, o que essas empresas faziam não era só aquele lobby tradicional, sabe? O que pesquisadores que estudaram o caso apontam é que se tratava de algo muito mais arquitetado. E o nome técnico para isso é estratégia de influência. O que essa expressão quer dizer? Que não era uma coisa reativa, tipo, o governo fez uma lei, vamos tentar mudar. Não, era algo proativo. Fazia parte do plano de negócios da empresa influenciar o Estado desde o começo. Exato. A diferença-chave aqui é a intenção. O lobby comum, que muitas vezes é legítimo, costuma ser mais defensivo. Já a estratégia de influência é um plano de ataque, uma jogada ofensiva para, literalmente, capturar funções do governo e colocar para trabalhar em benefício da empresa. É uma lógica totalmente diferente. Tá, mas como isso funcionava na prática? Como se constrói essa máquina? Vamos dar uma olhada no projeto por trás dela. Basicamente, o manual era este aqui. É um fluxo, né? O dinheiro entrava como doação de campanha e, com isso, eles conseguiam moldar quem seria eleito e o que os partidos iriam defender. E lá na ponta, o resultado era o quê? Leis e decisões do governo favoráveis à empresa. É a conversão direta de dinheiro em poder político. E para colocar esse plano em prática, não era um esquema de amadores, não. A Odebrecht, por exemplo, criou um departamento oficial para isso com nome e tudo. O setor de operações estruturadas. Estava lá, no organograma da empresa como qualquer outro setor. Só que internamente o apelido era outro, bem mais direto ao ponto. Ele era conhecido como o Departamento de Propinas. Simples assim, sem rodeios. Todo mundo lá dentro sabia exatamente para que ele servia. Certo, uma máquina desse tamanho precisa de muito combustível. E não era qualquer combustível. A gente está falando de rios de dinheiro não rastreável. E a engenharia para gerar e movimentar essa grana era sofisticada. Primeiro, eles criavam o Caixa 2, muitas vezes com contratos superfaturados. Depois, o dinheiro passava por uma rede de contas no exterior para despistar a origem. E, por último, doleiros traziam tudo de volta para o Brasil, em espécie, prontinho para ser distribuído sem deixar rastro. Isso não era uma exceção. O próprio Marcelo Odebrecht admitiu que o Caixa 2 era a regra do jogo. Ele chegou a estimar que talvez 3/4 das campanhas no Brasil eram financiadas assim e descreveu um ciclo vicioso. Uma doação legal alta hoje gerava uma expectativa de doação por fora ainda maior amanhã. E eles tinham um verdadeiro arsenal de métodos de pagamento. Tinha a doação oficial, claro, mas também o Caixa 2 em dinheiro vivo, pagamentos feitos por empresas parceiras e, no caso da JBS, até o uso de notas fiscais frias. O objetivo era criar uma confusão tão grande que ficava quase impossível separar o legal do ilegal. Ok, a máquina está montada e abastecida. A pergunta que fica é: qual era o retorno sobre todo esse investimento? O que eles ganhavam com isso? A resposta, no fim das contas, é simples: acesso e influência. O primeiro retorno era o mais direto. Um executivo da JBS disse em depoimento que, depois de financiar uma campanha, os pedidos deles viravam uma espécie de prioridade.
Ou seja, quando eles ligavam, alguém no poder sempre atendia. As portas estavam escancaradas. No legislativo, a estratégia era cirúrgica. Eles tinham lobistas em Brasília, claro, mas com uma preferência clara pelo Senado. Por quê? Pura matemática. É muito mais fácil influenciar 81 senadores do que 513 deputados. Com alguns senadores-chave no bolso, eles conseguiam aprovar o que quisessem. Já no executivo, o acesso era ainda mais absurdo. Estamos falando de reuniões diretas com presidentes da República, ministros, diretores de estatais gigantes como a Petrobras. Era nesse nível que eles conseguiam moldar as grandes políticas públicas, os contratos bilionários, enfim, as regras do jogo. Era uma via de mão dupla, um verdadeiro toma lá da cá. Como disse Wesley Batista, da JBS, em alguns estados, para conseguir um benefício fiscal, tinha que pagar, preto no branco. Não era um favor, era um negócio, uma transação comercial. E o efeito de tudo isso, bom, ele vai corroendo a própria ideia de democracia. A política deixa de ser sobre o bem comum e vira só um balcão de negócios. Essa frase do Ricardo Saldi, que era lobista da JBS, talvez seja a que melhor resume essa visão. Para ele, partido político não serve para nada. O que importa? O tamanho da bancada e o tempo de TV. Ou seja, o partido vira uma mercadoria com preço na etiqueta, calculado com base no poder que ele pode entregar. É de um cinismo assustador. Isso nos leva à pergunta final, a que realmente importa. Se as corporações conseguem operar um governo paralelo muitas vezes com mais poder que os partidos eleitos, então o governo oficial, aquele eleito pelo voto, está servindo a quem, de verdade? É uma reflexão que fica, muito depois que os nomes e os números se vão.